Terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com aprendizado e leitura. Como lidar com a mentira? Existe alguma fórmula, alguma estratégia? Cada caso é um caso. A gente não pode ter uma solução igual para todos os contextos. Então, muito do que a gente vivencia na vida, a nossa reação vai depender do contexto. Às vezes, uma mesma estratégia num contexto é uma resposta sábia. Exatamente a mesma reação num contexto diferente pode ser uma grande tolice. Então, cada caso é um caso, depende do contexto, depende de com quem você está conversando. Nem sempre a mentira é causada por uma má intenção por parte da pessoa. Às vezes, é uma estratégia inconsciente, é uma forma de ele elevar a autoestima dele. A pessoa mente, fantasia, mas não é que está fazendo por maldade. É uma espécie de fantasia que a pessoa usa como uma forma de ele se sentir valorizado. Tem pessoas que mentem e realmente dá a impressão de que elas estão acreditando e a gente sabe que é mentira. Então, no caso desses, se você vai confrontar diretamente, a reação pode ser bastante negativa. Não existe uma solução. Embora não exista uma solução, nunca se esqueça, a gente deve usar sempre aqueles princípios da comunicação não violenta. É o adulto contaminado ou pelo pai ou pela criança. Sempre que a pessoa estiver com o adulto contaminado, ele vai cair numa posição existencial não ok. Um dos assuntos mais importantes, não apenas da terapia, mas em qualquer profissão e na vida, é você nunca responder com violência. Sabe o que acontece quando a gente age com hostilidade, falando em termos de análise transacional? Ou a gente está no pai negativo, ou a gente está na criança não ok. Ou no pai não ok, ou na criança não ok. E você só consegue atingir o adulto do outro e fazer o outro perceber que ele está errado se você estiver no adulto. E para você estar no adulto, é importante você estar no estado racional. Porque quando você entra no pai não ok, ou na criança não ok, você muito provavelmente vai ativar estados não ok da personalidade da pessoa. Isso não leva a mudança nenhuma no comportamento dele. Entra no adulto, seja uma terapeuta naquele momento. Você vai falar para o paciente, para de mentir, cria vergonha na cara. Você não vai falar isso. Então você vai convidar o outro a entrar no adulto. E às vezes, se o outro tem noções de análise transacional, e já passou alguma vez aqui no grupo, você pode ser bem explícito. Olha, vamos entrar no lado adulto e conversar. São estratégias, né? Vitimização, a mentira. E tem a estratégia que não é a da vítima, mas que é a da pessoa prepotente, dominadora, cruel. A gente vê na política isso acontecendo a nível internacional. A da crueldade, o ódio. São estratégias de pessoas que não sabem se comportar a partir do adulto. Agora, se você tem a intenção de conviver com a pessoa, manter o relacionamento, nutrir o relacionamento, de preferência, desfrutar do relacionamento, para não entrar em jogo psicológico, ou perseguir, ou salvar, ou se vitimizar, é importante você estar no seu adulto. Se você não estiver no adulto, o outro também não vai estar no adulto. É muito difícil uma pessoa se manter no estado adulto se o outro não está no adulto. Então, se você quer que o outro reflita, pondere sobre as atitudes que ele toma, é importante que você esteja no adulto. Agora, isso vai exigir de você um diálogo interno muito positivo. Você pode ser assertivo, não concordar, mostrar que você não está concordando e, ao mesmo tempo, respeitar a posição do outro. E esse é o grande desafio de um relacionamento. Qualquer relacionamento entre duas pessoas,
pode ser amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pai, mãe, filha, etc. Qualquer tipo de relacionamento só é possível se você respeita a liberdade do outro ser quem ele é. Porque se eu não respeito o seu espaço, eu invado o seu espaço, eu tento controlar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir, isso acaba dando origem ao que a gente chama na análise transacional de um relacionamento simbiótico e que vai levar ao mau funcionamento mental de ambas as partes. Eu posso não concordar com você, posso reprovar totalmente o seu ponto de vista, mas eu preciso respeitar a sua autonomia. Se isso não acontecer, não existe relacionamento. Cai num conceito que existe na terapia, que é algo essencial a gente saber, gente. Você não precisa de absolutamente ninguém para você ser feliz. Mas muitas pessoas não se aprofundam na verdade dessa afirmação. Você não precisa que o outro te apoie para você ser feliz. Até mesmo no relacionamento. Tudo depende do que você quer para a sua vida. Mas se a sua intenção é estar num relacionamento e manter esse relacionamento, claro, a não ser que haja violência, aí não tem como manter, viu? A partir do momento que existe violência física, aí você tem que sair mesmo para você não morrer, em última análise. Mas se a sua intenção é estar dentro de um relacionamento, o outro não está lá para preencher as suas expectativas, para satisfazer as suas necessidades. O outro está lá, sim, para enriquecer a sua vida, para complementar a sua vida, mas não para substituir a sua autonomia. Então, se eu estou num relacionamento com a minha criança, com o meu adulto, com o meu pai interno, eu vou funcionar de uma maneira que eu possa me satisfazer comigo mesmo. Mas o outro está lá para me enriquecer, mas não para satisfazer as minhas necessidades e nem para satisfazer as minhas expectativas. Que nenhum ser humano pode satisfazer aquilo que você espera. É uma fantasia do ser humano achar eu vou encontrar uma pessoa que vai satisfazer os meus sonhos, que vai preencher as minhas expectativas. Gente, a única pessoa que pode fazer isso é Deus, mais ninguém. Então, se o outro percebe que você está tentando manipulá-lo, consciente ou inconscientemente, para que ele satisfaça as suas expectativas, ele certamente vai reagir mal. Agora, quando você está pleno com você mesmo, dá para estar pleno com você mesmo, mesmo um relacionamento não sendo satisfatório? Dá. Essa é a grande mensagem libertadora da terapia. Você não precisa de ninguém para estar bem. Talvez essas amizades que vocês estão eliminando como um serial killer, talvez essas amizades, essas relações eram jogos psicológicos. Quando vocês começaram a fazer terapia, que vocês se conscientizaram que estavam num jogo psicológico, ou salvando o outro, ou perseguindo o outro, ou se vitimizando com o outro e rodizando nesse papel que nem novela. Você começa a fazer terapia que você quer entrar numa posição adulta de autonomia, esse tipo de relacionamento já não dá mais. Porque ele é um relacionamento de script. É um relacionamento que reforça o script de vida. E você está na terapia para sair do script. Então, é muito interessante isso. O legal, forma de classificar, né, se a gente for fazer uma classificação muito grosseira, não seja dividir a humanidade entre os sãos e os malucos, mas entre os malucos que reconhecem a sua maluquice e os malucos que estão contentes com a sua maluquice e têm raiva de quem fica bem. Na verdade, não são exatamente as minhas palavras. O criador da análise transacional, o Eric Berne, dizia algo mais ou menos assim: as pessoas nascem príncipes, mas a cultura, a educação, o mundo os transforma em sapos.
Agora, o que a terapia vai fazer é resgatar o príncipe que existe dentro de cada sapo. Porque o nosso mundo, com a cultura materialista competitiva, com a forma de educação que a gente recebeu, invariavelmente nós nos tornamos sapos. Agora, o Eric Berne dizia, existem os sapos acomodados. Como é bom ser sapo? Eu sei o que eu tenho que fazer, a minha vidinha, eu vou lá no rio, como um mosquitinho ou outro, então bem assim. E tudo bem, eu quero ser feliz sendo um sapo. Mas existem os iluminados aqui. Os iluminados que estão aqui, que reconhecem a sua sapitude. Sabem que tem um príncipe ou uma princesa lá dentro que pode ser resgatado. E é isso que você quer. Qual é a proporção da humanidade, da população de sapos, que realmente quer voltar a ser príncipe? As pessoas têm muita resistência a mudar. Mas isso tem uma explicação na psicologia. Por que existe tanta resistência para mudar? Porque uma das nossas necessidades psicológicas é a previsibilidade. É uma necessidade psicológica inerente ao ser humano. É a previsibilidade que dá a sensação de segurança psicológica. O que é previsibilidade? É eu saber, se eu conversar com você, como é que você vai responder. Se eu pedir alguma coisa para você, o que você vai me fazer. É eu saber que eu vou chegar na minha casa, em tal horário. Pode ser que eu esteja vivendo um casamento horrível, mas é previsível. Eu sei que eu vou chegar em casa, meu marido ou minha mulher vai brigar comigo. Mas eu já sei. Existem estudos mostrando que as pessoas sofrem de muito estresse quando recebem notícias boas. Existem pessoas que precisam fazer terapia porque entram num estado de ansiedade imenso quando recebem um aumento de salário, quando são promovidos. Tem vários casos da literatura psicológica de pessoas que entraram em crise. Eu sei que eu vou ganhar o meu salário mínimo a vida inteira. Eu sou um sapo. Como um sapo, eu estou acostumado com o meu salário mínimo. Mas vai me dar um salário de príncipe, eu não sei o que fazer, porque eu sou sapo. O que eu vou fazer com o salário de príncipe? Então, às vezes, a gente pensa que o estresse, o sofrimento, é cair para um nível abaixo. Não. A psicologia está aí para mostrar. Cair para um nível abaixo, claro que traz estresse, mas ir para um nível acima também causa estresse. Por quê? Porque nós somos, muitas vezes, sapos acomodados e nós queremos, acima de tudo, que a nossa vida seja previsível. Eu vou chegar em casa, está lá o meu cachozinho de estimação me esperando, mas eu sei o que ele vai falar, eu sei como ele vai se comportar, eu sei como ele vai me xingar. Está tudo já, está tudo certo. E eu vou vivendo assim até morrer. Aí a pessoa vem para a terapia, mas o cônjuge não faz terapia e não busca terapia, que é um verdadeiro jogo psicológico. Só que a pessoa que está jogando, para ele tudo bem, ele está jogando porque aquilo é previsível para ele. Mas quando ele percebe que ele pode ter algo melhor, sair do jogo, o jogo só reforça o nosso script de vida. Quando você percebe que você pode, merece ter algo melhor, que você pode estar num relacionamento saudável, edificante, construtivo, pode não ser aquela maravilha, mas é edificante, é prazeroso. Você faz terapia e percebe o que você está fazendo de negativo, você dificilmente consegue se manter naquele relacionamento antigo. É muito difícil. A não ser que seja uma opção sua consciente de vida, permanecer naquele relacionamento, mas aí o grande desafio, isso acontece, gente, não é mágica, é você, uma vez
entre aspas, transformado num príncipe, você convidar o sapinho ao seu lado a virar príncipe também. Porque ele vai olhar para você, vai falar, pô, mas você virou príncipe, eu também quero. Você virou princesa, opa, eu também quero. Se existir um lado saudável no companheiro, esse lado saudável também vai falar, mas é verdade, você virou príncipe. Você era um sapão comigo, você estava no rio sempre comendo as mesmas mosquinhas que eu, mas agora você virou um príncipe, eu também quero virar um príncipe. Aí é a situação ideal. Você já imaginou você como um sapo e um príncipe ao seu lado, ao invés de só se comportar como um príncipe, olhar o tempo todo para você e falar, nossa, mas você é sapo, você continua sapo, você fede como sapo, a sua comida não passa de mosca, você não percebe que você pode virar um príncipe? Larga essa vida de sapo, cresce, rapaz. A pessoa entra num estado defensivo e se torna impermeável a você. Porque ele está cômodo como sapo, mas ele não quer virar perereca, pior ainda. Mas você chega em casa com roupa de príncipe, e ele com aquela pele de sapo, ele olha para você e fala, olha aí, tá com roupa diferente, está vestindo roupa de príncipe, está frequentando lugar de príncipe, e eu aqui no Rio comendo sapo? Não, eu não quero, eu quero também virar príncipe. Mas isso aí é um convite a partir da sua postura ok. E a okeidade atrai. Gosta de ficar com pessoas ok, não gosta? Né? Quando você fala que cortou as amizades, é porque não eram pessoas em okeidade. Mas quando você conhece uma pessoa que está em okeidade, você automaticamente é atraída. Então, a gente pode definir a terapia como um processo de educação e saúde mental para converter sapos em príncipes. Houve uma época aqui no Brasil, eu não era nascido, mas meus pais me contaram. Acho que foi no Rio de Janeiro, eles ofereceram construir casas de melhor qualidade num bairro onde as casas eram de péssima qualidade. A reação da população foi protestar, eles não queriam largar as suas casas que eram de péssima qualidade. E isso faz a gente lembrar o comportamento justamente do sapo, que você, por incrível que pareça, numa mente racional, se você convida um sapo e oferece uma vida de príncipe, o que você imagina é que a pessoa vai, na hora, né? Claro, eu quero agora virar príncipe. Mas, ao contrário disso, a maioria dos sapos está muito contente com a vida do sapo e tem raiva de príncipe. Agora, a grande sacada é você já está nessa transformação, o corpo ainda é de sapo, mas parte já é de príncipe, já começou a metamorfose. Mas o grande desafio é, olha a maneira com que você vai tratar os seus sapos que convivem com você. Para não ficar jogando na cara, olha, você está vendo daqui para cima, desse lado já tem príncipe, você ainda é todo um sapo. Não. Deixa a sua transformação ser reconhecida e ser a isca para o outro querer também virar um príncipe. Porque senão, o que você vai fazer é, você até pode virar um príncipe, mas você vai fazer o outro virar um sapo cada vez pior.